o aquecimento do próprio mercado. Nos últimos dias tivemos como destaque o Banco do Brasil iniciando uma campanha para a divulgação da linha de financiamentos. A campanha do Banco do Brasil frisa que a linha de financiamento imobiliário do Banco do Brasil é a mesma da Caixa Federal e com a mesma taxa de juros. A novidade é que a Caixa Federal teve realmente diminuído o índice de recursos para o financiamento imobiliário, afetando inclusive o Minha Casa Minha Vida, enquanto o Banco do Brasil anuncia que tem recursos para o financiamento. É só o interessado procurar uma agência do Banco do Brasil. Veio a Marília José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, o Conselho Estadual dos corretores de imóveis. O objetivo é manter contato com corretores de Marília e região para debater o momento do mercado imobiliário e sempre valorizar a atividade profissional do corretor de imóveis. Isso realmente é a segurança para o próprio mercado imobiliário. Viana fez uma palestra na sede do Cresce aqui em Marília, destacando exatamente essa questão. E aqui no Brasil ficou muito bom a partir de 2002, melhor ainda depois de 2004, pelo novo Código Civil Brasileiro, que no artigo 723 nos impõe toda a responsabilidade por tudo que der influência à incumbência recebida. Nós somos obrigados a informar tudo ao cliente. E de 2002 a 2004, o texto do artigo 723 do Código Civil Brasileiro dizia que nós tínhamos que notificar o cliente de tudo aquilo que tivesse ao nosso alcance, que nós soubéssemos, né? Então, aquilo que não sabíamos, não tinha como informar. E nós ficávamos isentos. Mas, em 2004, o José Sarney, pela mesa do Senado, baixou um decreto tirando esta frase, o que estava sob nosso conhecimento. E passou a valer qualquer coisa, estando ou não ao nosso conhecimento, nós respondemos pela transação, pela totalidade dos fatos. E aí muita gente, ainda eu recebi um monte de e-mail, o Cresce não fez nada para evitar essa porcaria, que absurdo, nós estamos acabados porque o corretor está desvalorizado. Puxa vida, eu acho que foi a maior conquista da nossa profissão, foi trazer para nós a responsabilidade da transação, porque a única coisa que justifica a existência da nossa atividade é essa responsabilidade. E se não é essa responsabilidade, por que existia a profissão? Ela passa a ser reserva de mercado, claro que é. Não há outro argumento, ela poderia muito facilmente ser extinta. Veja, nós temos feito convênios com o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público. Hoje teve lá no Cresce a diretoria da Defensoria Pública pedindo para assinar convênio conosco, a exemplo do que foi o Ministério Público, que eles viram pela imprensa e falaram, puxa vida, nós também queremos, como é que faz para conseguir? Recebi hoje tanto a Defensoria Pública como a diretoria do DERSA, que quer também fazer o convênio com o Cresce, porque viu na imprensa. Então, os corretores de imóveis começam a ser procurados como entes de colaboração com o Estado. E aí a nossa profissão passa a ter outras razões de existir, como é a questão das informações no COAF, que todo mundo repudia. Mas hoje, se você chegar no Ministério da Fazenda e falar, olha, nós vamos extinguir a profissão de corretor de imóveis, dá o parecer da Fazenda se tem alguma coisa contra. Eles vão votar contra, eu tenho certeza. Porque através dos corretores eles recebem a DIMOB, que são informações que só nós temos. Se extinguir a profissão, eles deixam de ter informação. O COAF vai ser o primeiro a dizer de maneira nenhuma, não vai poder extinguir porque eles colaboram com a informação de crime de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Agora vem aí a Caixa Econômica Federal. Nós fazemos a fiscalização do Minha Casa Minha Vida, para saber se há envolvimento ou não de corretores de imóveis nas irregularidades. É esse o papel do Cresce. E pegar os picaretas que estão agindo lá como se fossem corretores, denigrindo a nossa imagem. Mas, ao mesmo tempo, isto funciona para a Caixa porque ela recebe o relatório e sabe das irregularidades existentes nos conjuntos. Agora, veja, a Caixa está querendo renovar, né? Eu que sou gestor desse convênio no Brasil inteiro. A Caixa agora está querendo renovar
e colocou umas novidades, porque mudou o governo, né? Então vem vassoura nova, tem novidade, né? Mudou o governo e queriam colocar lá algumas coisas. Eu falei, não, desse jeito nós não vamos assinar. Vocês procurem uma outra forma, está lá o departamento jurídico deles, mas desesperados, querendo que renove logo, para poder ter a garantia, para que os incorporadores e construtores saibam que o CRES fiscaliza. Porque a única forma que tem para segurar o ímpeto dessas pessoas em cometer irregularidade é saber que tem uma fiscalização, que existe de verdade. E aí o CRES faz o trabalho. Quando a gente vai lá e sai no Jornal Nacional e tal, aquilo vira uma polvorosa, né? Todo mundo põe um rabo no meio das pernas porque sabe o que está acontecendo. Então nós temos outras razões para existir, a não ser aquela de fazer intermediação. Agora, colegas, o que a gente precisa passar para a sociedade, e nós estamos indo num bom caminho, e eu percebo isso, porque eu recebo e-mail de corretores de imóveis, dos colegas, de 80 a 200 por dia. Tem época que, quando aparece um garçom exercendo ilegalmente a profissão na novela da Globo, aí eu recebo 300 por dia. Vocês lembram de uma corretora que namorou com um cliente porque queria conquistar o cara numa dessas novelas? Como é que era, o Imperador? Tinha uma novela dessas daí. Apareceu uma corretora de imóveis que seduz o artista principal, ela também era artista principal. Meu Deus do céu! Aí nós tivemos que notificar a Globo não está nem aí, se aperta os caras. Aquele Valcir Carrasco, que é um autor também, pelo amor de Deus, mete o pau na gente na revista Veja, né? A gente tem que ir lá cutucar os caras. Então eu recebo e-mail dos clientes que reclamam do corretor, dos corretores que reclamam dos corretores. Aí, de acordo com o presidente estadual do CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, José Augusto Viana Neto, a expectativa é de que também em Marília e região o mercado imobiliário tenha um aquecimento dinâmico. Mas para isso é preciso continuar fortalecendo a profissionalização do corretor de imóveis. Destaques do momento: vendas de veículos com alta de 27% em outubro, 203 mil veículos foram comercializados. O saldo da balança comercial chega a 5 bilhões e 200 milhões de dólares em outubro. Plano de demissão derruba lucro do Bradesco para 2 bilhões 880 milhões no terceiro trimestre. A produção industrial aumenta quase 3%. Está aí, expectativa de retomada do crescimento da economia e, é claro, da geração de empregos e tudo mais. Produção de petróleo aumenta 3%. Só que o preço dos derivados do petróleo tem tido uma alta constante e isso traz preocupação. Destaques do momento da economia. E agora vamos falar sobre saúde. O Ministério da Saúde promete luta pesada contra a sífilis. O mal tem crescido e preocupado o meio médico. Para conter o avanço da sífilis no país, o governo federal vai intensificar as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Uma das medidas é destinar 200 milhões de reais para as 100 cidades que concentram 60% dos casos de sífilis. Uma das metas é reduzir a sífilis congênita, passada das mães para os bebês durante a gravidez ou no parto. Em 2016, foram notificados quase 37.500 casos de sífilis em gestantes. Por isso, outra meta é ampliar a testagem durante o pré-natal. O aumento da testagem pressupõe o aumento de identificação de pessoas com sífilis. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões o número de testagens deste ano para o ano que vem. Quanto mais nós identificamos gestantes com sífilis, menos crianças nascem com sífilis congênita, porque nós identificamos o problema, tratamos a mãe e a criança, então, não tem a sífilis congênita. A intensificação da testagem será incentivada por uma campanha também lançada hoje. O público-alvo são jovens de até 35 anos, casais e gestantes. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal.
país está enfrentando essa epidemia, mas precisa que as pessoas mudem o comportamento no sentido de buscarem as unidades de saúde, que as unidades de saúde deem acesso a essa população para testar e tratar. Entre os sintomas da doença estão o surgimento de feridas indolores na parte genital do corpo, reto e boca. Para o diagnóstico, os postos de saúde oferecem testes rápidos sem nenhum custo. E se der positivo, o paciente terá que fazer um tratamento com antibióticos específicos durante uma semana. Esse tratamento para sífilis é feito somente com penicilina e o medicamento está garantido na rede pública de saúde até 2019. Vamos adquirir produtos, distribuir para esses municípios milhões de doses dessas de penicilina para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. E ainda a saúde, começa a campanha preventiva Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. Atenção, homens, é preciso levar informação sobre a doença. Então, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que forma parte daquela substância que forma o esperma, que é aquele líquido que é ejaculado na hora da relação sexual. Doutor, e o que é o câncer de próstata? O que leva ao câncer? Não existe um fator que leva ao desenvolvimento especificamente do câncer. O que a gente sabe é que tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, a idade, a partir dos 40 anos, em quem tem um antecedente familiar de câncer, ou em quem não tem a partir dos 45 anos. Existe uma ideia de que se todos os homens pudessem viver até os 120 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Então, é uma coisa natural do envelhecimento masculino. E a questão dos antecedentes da família. Então, tem algumas características genéticas também do desenvolvimento do câncer. Fora isso, algumas regiões do mundo têm uma chance menor de ter câncer por conta de certos hábitos alimentares, mas a gente até hoje não conseguiu provar especificamente essa questão das substâncias. Doutor, e pessoas com menos de 40 anos de idade, elas também podem ter o câncer? Aquele câncer de próstata que é falado e que tem sido falado muito nos últimos anos, é uma doença bem caracterizada, é uma doença que aparece a partir dos 40 anos, ele é um tumor da própria glândula, não é tumor, por exemplo, do músculo que tem dentro, nem do vaso que tem dentro, e por ter essas características ele começa a aparecer a partir dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, só que antes já vai ser um outro tipo diferente, muito mais agressivo. E essa questão da agressividade é importante porque o câncer de próstata não é um tumor agressivo, por isso que ele demora muito tempo para se desenvolver, fica muito tempo quietinho ali, em compensação na hora que ele começa a se mexer, ele realmente causa um problema. E quais seriam os sintomas, doutor? Como todo conceito de prevenção, quando é que a gente faz prevenção, por exemplo, câncer de colo de útero? Quando a gente tem uma doença que no começo não dá sintomas. Então, o câncer de colo de útero, quando começa a dar sintomas, em geral, a coisa já avançou e neste momento que ele está avançado, o tratamento, seja por cirurgia ou qualquer outro que seja, realmente tem um resultado muito ruim. A mesma coisa para o câncer de próstata. Existe uma confusão entre sintomas de câncer de próstata e sintomas urinários de uma outra doença, que é o tumor benigno na próstata. Então, ardor para urinar, vai muitas vezes no banheiro, o jato fica fraco. Nenhum desses é sintoma de câncer de próstata. O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma, por isso que tem que fazer a prevenção. Doutor, vamos falar um pouco sobre a prevenção, a importância de fazer o exame. A ideia da prevenção começou há muito tempo, mais ou menos nos anos 80, quando se fez numa cidadezinha, num condado nos Estados Unidos, um programa onde se fazia o toque retal, o exame de sangue, com a ideia de fazer aquele exame que a gente coloca uma sonda no intestino grosso, coloca uma agulha e tira um pedacinho para diagnosticar o câncer. E se observou que quando a gente diagnostica mais cedo o câncer e faz o tratamento, isso faz com que o indivíduo tenha uma chance de cerca de 7 anos a mais de sobrevida, né? Viver 7 anos a mais. Porque o câncer, como todo câncer, acaba encurtando a sua estimativa de quantos anos você vai viver. A principal vantagem é, como o câncer de próstata é um câncer de desenvolvimento lento, a gente tem muita oportunidade de tratar ele no começo. E o tratamento no começo, seja pela cirurgia ou eventualmente a radioterapia, ele é muito bom porque consegue ter resultados de 95% sem doença depois de 5 anos. Tá aí, campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. A Unimed
apoiando, é claro, plenamente esta campanha. Depois do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero, na prevenção às mulheres, o alerta com os meios de comunicação divulgando amplamente, agora é a campanha preventiva ao câncer de próstata. Daqui a pouco você vai ter a campanha contra a febre aftosa. Atenção, pecuaristas, começando mais uma etapa da campanha preventiva ao mal, a febre aftosa que afeta o rebanho e economicamente também. Ainda como destaque, a homeopatia, cresce o interesse e o significado do Dia de Finados, segundo a Igreja Católica. Já, já.